3, 2, 1 e. Boa noite, meu Brasil, boa noite, meus telespectadores, boa noite, meus internautas. Bem-vindos ao Geraldo Luiz TV, a nossa sala de entrevistas, o nosso espaço onde nós perguntamos, mas acima de tudo, aonde nós aprendemos. Hoje eu vou conversar com essa brasileira, com essa mulher que tem que sempre receber um prêmio. Nesse país onde tanta esperança ainda se tem, a existência de uma colega jornalista. Geraldo Luiz, você é conhecido como o contador de histórias do Brasil. Sim, mas essa jornalista premiada que eu vou conversar com vocês hoje, ela é uma exímia contadora de história. Eu não posso dizer que é apenas uma escritora, porque quando se fala de Daniela Arbex, se fala da coragem de uma jornalista que vai a campo para colocar o dedo na ferida num país que, se tivesse leis e autoridades e tivesse uma política para tornar esse país nação na sua igualdade, não precisaria tanto de jornalistas para fazerem documentários ou transformarem livros em provas eternas para que os seus personagens da vida real sejam lembrados e as famílias respeitadas. Apresentar Daniela Beckes eu não preciso. Daniela, eu não vou fazer isso porque o público já sabe, graças a Deus, quem é você e da sua importância. Uma das jornalistas mais importantes que eu considero hoje da atualidade, porque de todas as injustiças que ocorrem nesse país, certamente vai sair uma obra. Um documentário, um livro, uma pesquisa, um porquê, um carimbo da tua competência. Daniela, boa noite. Prazer em tê-la comigo. Obrigada, Geraldo. Boa noite. Estou muito feliz que a gente conseguiu se encontrar. Isso já está sendo tão esperado há tanto tempo, né? Que bom que a gente está juntos hoje para falar um pouco do Brasil profundo, né, Geraldo? Desse Brasil profundo que... Ai, desse país, se, na verdade, a função do jornalismo ela é muito mais do que informar. O registro do jornalismo, ele perpetua algo que esse país tem que ser passado a limpo e tomar vergonha na cara, principalmente política. A pergunta que eu te faço é, de todas as suas obras, nas minhas mãos aqui, nas minhas mãos, eu vou começar lendo, que já é uma pergunta, que fala de uma mulher que o filho, jogador, porque nesse país os meninos sonham em ser Pelé, Neymar, de campos de barro, eles sonham em ser jogador e dar uma vida melhor aos seus familiares. Dos 10 meninos, naquela sexta-feira tenebrosa, aonde eles foram emboscados, porque dentro daquele espaço que eles dormiam, que o Flamengo cedeu, aquilo foi uma das coisas mais covardes para colocar garotos para dormir naquilo que se falava que era hospedagem e quarto. E uma das histórias que você, Daniela, pegou aqui no livro, conta do filho que queria dar um banheiro para a mãe, que falou: mãe, eu vou para o Rio, vou ganhar dinheiro, vou te dar uma casa, eu vou te dar um banheiro próprio. Isso me tocou tanto, porque eu sou um desses garotos que lá atrás consegui tirar minha mãe de um prostíbulo onde nós morávamos, de banheiro coletivo, e eu consegui dar um banheiro para minha mãe. Mas essa mãe não conseguiu, Daniela. Essa história ela é muito forte porque esse menino, Jorge Eduardo, ao qual você se refere, ele era um craque, um menino de Além Paraíba, que sonhava, quando ele começa a jogar e por conta do talento dele ele começa a viajar,
ele começa a frequentar hotéis. E aí ele percebe que existe uma vida muito mais digna do que aquela que eles estavam vivendo, né, em relação a uma moradia com dignidade. E o sonho dele ele chamava a mãe de rainha, né? Era garantir que a mãe tivesse esse banheiro. Então é muito emocionante porque esse menino, além dele ser um bom filho, além dele ser um craque, ele foi corajoso e demonstrou ter uma afetividade que venceu o medo da morte. Porque no dia do incêndio, ele foi o primeiro no quarto dele a acordar. Ele acordou todos os colegas, mas a fumaça já estava tão densa e já estava tão alastrada que ele não conseguiu sair. E ele tinha um melhor amigo dele que também estava no quarto com ele, o Samuel. E os dois combinaram que só sairiam juntos. Então, o Samuel, que era mais baixo do que o Jorge Eduardo, levou esse amigo nas costas. E como é que eu descobri isso? Eu descobri isso quando, ao pesquisar a investigação da perícia, encontrei dois corpos fundidos um ao outro, o corpo de número 5 e número 6. Quem eram esses meninos 5 e 6? E eu fui até o ML do Rio de Janeiro. Geralmente, numa cena de crime, a perícia dá uma numeração para os corpos e muda no IML. Nesse caso, não mudou. Quando eu cheguei no IML do Rio, eu descobri que o corpo número 5 e número 6 eram exatamente Jorge Eduardo e Samuel. E eles deram um exemplo de amizade que venceu esse medo da morte, porque um cuidou do outro nesse instante que foi o momento mais difícil da vida deles. Nenhum dos dois saiu. Eles morreram juntos e fundidos. Quando você começou como jornalista investigativa a decidir a fazer esse verdadeiro documentário, porque esse livro deixa para a eternidade um país, uma página, páginas de sangue, porque tudo isso que aconteceu naquela sexta-feira poderia ter sido evitado. Páginas de dor, páginas de sangue. Uhum. Então, eu acredito que quando você começou, como em todas as suas obras, nós vamos falar da Boate Kiss, de Brumadinho, do Holocausto, que para mim você foi um instrumento divino aonde desceu a mão de Deus e falou: é preciso alguém falar. Tanto se fala porque nós também tivemos o nosso Auschwitz aqui, nós também Sim. tivemos a nossa vergonha nacional na questão de saúde mental de tantos mortos. Mas voltando a falar do Longe do Ninho, quando você começou a investigar nas suas primeiras páginas, não das páginas do livro agora aqui, mas das suas primeiras páginas de investigação, o que mais de verdade te revoltou, te enojou, Daniela? Essa é a palavra. Tá, então eu vou te responder dizendo primeiro como é que esse livro nasce para mim, uma pessoa que não era ligada a futebol, nunca tinha feito nada em relação a esse tema. Esse livro nasce para mim no momento em que uma das mães do Ninho do Urubu me manda uma mensagem na rede social, se apresentando. Ela me viu dando uma entrevista em rede nacional e ela fala: Olha, tudo que você falou para mim me tocou profundamente. Eu venho estudando sobre luto. Enfim, quando ela me manda essa mensagem, eu fiquei muito envergonhada, porque eu não sabia o nome de nenhum dos meninos que morreu no Ninho do Urubu. E a gente está falando de uma tragédia da história recente do Brasil, 2019. E eu fiquei pensando, meu Deus, que vergonha, como eu não sei o nome de nenhum dos meninos? E a partir desse contato eu comecei a pesquisar. E nós começamos a conversar, inicialmente uma conversa de mãe para mãe. Só isso. O filho dela tinha 14 anos, era um grande goleiro. E ela um dia começou a me mandar fotos desse filho, e ela me disse assim: o meu pai, que foi goleiro, dizia para ele que para ele ser um bom goleiro, ele precisava ter intimidade com a bola. E desde esse dia ele passou a dormir com a bola. E ela me manda uma foto do filho dormindo com a bola. Essa imagem me atravessou e esse é o momento que essa história nasce para mim. E eu pensei, eu preciso contar essa história. Quando eu começo a investigar, uma das coisas que mais me chocou é que era uma tragédia anunciada. Uma das coisas que mais me impressionou não foram só os alertas e todas as oportunidades que o Flamengo recebeu do poder público do Rio de Janeiro.
foi perceber que o Ministério Público, desde 2012, já investigava a capacidade do Flamengo e de outros clubes brasileiros de acolher a infância, a adolescência, esses jovens atletas em formação. Então, existia problemas, ainda não existia o container, mas já existiam problemas em relação à segurança, em relação à saúde dos meninos. E isso vem se estendendo, Geraldo, aí 2000, isso 2012, 7 anos antes do incêndio. Em 2014, o Ministério Público sugere ao Flamengo fazer um termo de ajustamento de conduta, e o Flamengo se nega a fazer o termo de ajustamento de conduta. Em 2015, essa questão é judicializada, e aí, em 2016, os meninos, então, começam, são transferidos para container, né? Começam a dormir dentro de container e as fiscalizações continuam acontecendo, o que me chamou muita, muita atenção. E aí, algumas melhoras aconteceram, outras não. Uma ação civil pública foi instaurada, até que em 2018, antes de acontecer o que aconteceu, que foi 2019, é feita uma fiscalização a mais emblemática, quando um técnico do Ministério Público diz: se houver uma emergência noturna, haverá grandes dificuldades, o que foi para mim profético. Essa fiscalização acontece em junho de 2018. E aí, em fevereiro, no início de fevereiro de 2019, o Ministério Público manda um ofício para o presidente do Flamengo pedindo explicações 2 dias antes do incêndio. Não deu tempo. Paralelo a isso, a gente tem toda a conivência do poder público com a falta de alvará do CT do Flamengo. É impressionante. O Flamengo funcionou sem alvará por mais de 5 anos. Só vai ser interditado em 2017 e mesmo assim nada incomoda o Flamengo. Ele continua funcionando mesmo com edital de interdição. Então a pergunta que eu fiz é por que o Flamengo teve tantas chances e esses meninos não tiveram sequer uma chance? Porque o poder político, porque desse país de sacanagem, desse país onde as amizades funcionam, porque quando essas mães, quando esses pais se entrega para um clube, se entrega, deixa de ser a segunda família. Para esses garotos, passa a ser a verdadeira casa. Eu vejo lá, em um dos trechos aqui, que teve uma mãe que acabou convencendo e até mentindo para o pai, muitas vezes, para que... Mas como assim? Olha, vai para o Rio de Janeiro, nosso filho aqui está protegido e vai para o Rio de... Não, mas é o Flamengo. É o principal clube do país. É onde Ela confiou. Ela confiou. É uma entrega, é a mesma coisa que eu pegar o meu filho e entregar, porque lá ele vai se hospedar, lá ele vai comer, lá ele vai dormir, lá ele vai ter uma educação. E nós não estamos falando, como a Daniela falou, nós estamos falando do Flamengo, gente. Nós estamos falando do Flamengo e de um país, Daniela, que essas tragédias, como a Boate Kiss, e o que mudou, o que a legislação muda, o que a política muda. Então, esse país que sempre foi passado a sangue desde a época da abolição da escravatura, sempre esse país foi sangrado com a sua história. Mas se eu estiver errado, por favor, fala, Geraldo, você está exagerando, como... Me fale. Na verdade, é um país que é conivente com os poderes. Essa é a grande questão. Se a gente olhar as tragédias da história recente do Brasil, e aí a gente está falando de Boate Kiss, de Mariana, de Brumadinho, do Ninho do Urubu, todas elas têm em comum, todas elas têm como uma falta de responsabilização. Até em relação a Boate Kiss, quando houve uma luta histórica das famílias para que os réus fossem realmente julgados pelo Tribunal do Júri no Rio Grande do Sul, quando eles conseguem uma condenação, em que há uma condenação de quase 20 anos para os 4 réus, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul vergonhosamente reduz as penas pela metade. Então, isso é algo gritante. Que país do mundo onde se matam 242 jovens, que país do mundo, que judiciário do mundo reduz as penas dos réus condenados? Pela metade.
isso é uma cultura de impunidade que precisa mudar e que nos trouxe até aqui. Se tivesse havido uma responsabilização efetiva, no caso da Boate Kiss, e exemplar, e eu não estou falando de punição, de vingança, eu estou falando de responsabilização. Se tivesse havido uma responsabilização, quem sabe a gente não tivesse Mariana, a gente não tivesse Brumadinho e a gente não tivesse o Ninho do Urubu. E eu acho que é uma das questões, já que é o livro que a gente está falando nesse momento, do Longe do Ninho, uma das questões mais importantes desse livro é que ele faz um alerta potente sobre a falta de capacidade dos clubes brasileiros, e aí eu estou falando do Flamengo, mas de todos os clubes, de efetivamente cuidar da saúde mental desses atletas que sonham em ser ídolos no país do futebol. É muito impactante para mim. Isso foi uma coisa que me chocou. Entrevistar meninos que passaram por todo esse processo de formação e não conseguiram se tornar profissionais, porque a realidade de 99% desses meninos, essa é a grande realidade, eles não vão se tornar atletas profissionais. E eu ouvi deles, de um deles, ele me disse, aos 19 anos, que ele se sentia velho demais. Então, isso mostra que a falta de capacidade dos clubes de cuidar dessa infância, porque na verdade, e adolescência, porque na verdade jogar bem, Geraldo, é só o começo da história. Esses meninos, eles têm uma sobrecarga física e emocional tão grande Muito que se grande. eles se lesionam no meio do caminho, eles vão ficar pelo meio do caminho. Eles E o são que me trocados, na impactou verdade. Eles são trocados, já é o próximo da fila. são peças de reposição, é isso, não são, é isso A que máquina de me dói. futebol é isso. Eu quero alertar aos É uma pais. É indústria. uma É isso. indústria aonde, É. mas o meu filho joga muito bem, vai ser. Mãe, pai, não é questão disso. É questão que o olhar técnico desses olheiros e para um clube que abriga e que registra esses garotos, eles são números. Números de dinheiro Então, que já serão revendidos dentro do próprio campo. Só que quando o Flamengo colocou aqueles garotos dentro daqueles containers, aquilo já era uma armadilha, aquilo já era uma. Eu vejo aquilo como quase como uma emboscada. E aí eu vi você, é, que durante a sua investigação, nós tivemos 3, 4 embates de avisos e o Flamengo resistente, dizendo não, pelo poderio econômico, e dizendo não, mas só são garotos, coloca no container lá porque são só meninos. São só meninos, está tudo certo, não são jogadores ainda profissionais, já servindo ao clube. Então você vê que eles assumiram um risco muito grande, Daniela, de colocar garotos para dormir em containers no Flamengo. a questão que chama mais atenção nesse caso específico é que o container era gradeado, uma coisa que é inexplicável, porque eles estavam dentro de um CT. Você só usa container com grades quando você está numa obra que há risco de furto de peças, equipamentos e tal, que tem material dentro disso. Mas container com pessoas que dormem dentro, gradeado, com uma única porta de entrada e saída, que nem centralizada era, que a perícia mostra que ele não tinha uma propriedade anti-chamas adequado, e aí vem a justiça brasileira dizer que não é responsabilidade de ninguém. Pelo amor de Deus, o Comitê Olímpico Brasileiro contratou a mesma empresa que alugou os contêineres para o Flamengo, e o COB teve muito mais cuidado, porque ela falou: eu não quero esse material, eu quero lã de rocha, que é muito mais resistente ao fogo, para proteger os seus atletas. Como que então o COB teve cuidado pedindo um material melhor? E por que não ter cuidado com esses meninos que sonhavam ser ídolos no país do futebol, que estavam ali oferecendo o seu melhor exatamente para jogar e para brilhar, enfim. Então é doloroso a gente perceber que a justiça chegou a uma conclusão que não foi responsabilidade de ninguém porque não tinha provas suficientes. Me desculpa, as provas estão todas aí. O Longe do Ninho está aí para mostrar todos os passos que foram dados e equívocos para que o 8 de fevereiro de 2019 acontecesse. Naquela sexta-feira, o Brasil, sempre, né? As manchetes internacionais, a repercussão dos jogadores falando, e nada mudou, mas a mediocridade da economia desses dirigentes esportivos
que querem fazer economia porque são jogadores, são meninos ainda. Espera um pouquinho que é apenas um laboratório para a gente ver. Olha isso aí na tela. Olha isso. Então, e um deles era da minha cidade, Daniela, lá de Limeira, do interior do estado de São Paulo. Uhum. Essas Eu mães já morreram digo. juntos. Esses pais estão mortos, são mortos vivos, porque seus filhos foram entregues. Eu estou falando agora como pai. É a mesma coisa do meu filho ser entregue e não voltar. Então, a importância dessa pesquisa, e quando você foi, Daniela, ouvindo família a família, qual que foi a junção de particularidade que mais te impressionou? Claro, todos queriam, estavam no Flamengo, claro, saíram. Imagina a mesma coisa que eu saí daqui para uma grande emissora. Eu me lembro quando, é um exemplo, eu era de rádio, era repórter policial, e aí quando eu fui descoberto por uma emissora nacional, minha mãe era viva. Ela falou, filho, mas você vai e volta. Eu falei, não, mãe. Agora eu tô num canal aberto, numa TV aberta em São Paulo. Eu vou mudar para São Paulo. Então esses pais sabiam que era a saída de suas casas e que lá era a continuidade dessas casas. Então foi uma confiança absurda dessas famílias totalmente todas humildes, não, Daniel? O que mais me impressionou foi o sofrimento dessas famílias, e eu estou falando antes da morte dos meninos, de terem que entregar, entre aspas, seus filhos a um clube, crianças, na verdade eram meninos que saíram muito cedo de casa, o esforço de casa, porque existe um mito de que a gente acha que essas famílias, elas colocam o menino nesse meio para ganhar dinheiro com o menino. Existe essa coisa, ele vai ser o arrimo, e não é nada disso, na verdade é um sacrifício imenso, porque o que eles ganham no CT é tão ínfimo, é tão irrisório, é tão ridículo, que na verdade essas famílias que não têm recursos para manter um filho fora de casa acabam se endividando, acabam renunciando ao pouco que têm para que o filho possa realizar esse sonho. Então, o que me chamou a atenção foi o cuidado de cada mãe, arrumando a roupa desse filho para ele ir para o clube, quando eles voltaram de férias para o clube. A mãe de Limeira, que separou um moletom, e o marido falou: Mas não faz frio no Rio de Janeiro. E ela disse: Mas vai que um dia faz. Tem o agasalho dele aqui. A mãe, outra mãe que também me impactou muito, quando ela manda para o filho a lente de contato que ela pagou com tanta dificuldade pelo correio. Lente de contato que quando ela chegou no CT, esse filho não estava mais lá para receber. Entendeu? Então, assim, o cuidado, o zelo de cada mãe com cada filho, essa coisa da mãe ligar e dar o boa noite. Meu filho, você está acordado ainda? Eles ficaram naquela madrugada, como choveu muito no Rio e o treino foi cancelado, eles ficaram acordados até muito tarde, conversando com as suas mães, e as mães, vai dormir, meu filho, se não é hora. Então, é esse cuidado, eu acho que esse carinho, isso me impactou profundamente, cada cuidado de cada mãe com cada filho que foi para lá. Então não eram meninos que eram jogados, que eram meninos sem família, desestruturados, não. Cada um fez um sacrifício muito grande para manter esses meninos lá. Você se referiu à mãe que teve que mentir para o pai, né? Para ele ir para o Rio de Janeiro, e o esforço que esse pai, que era mecânico, teve que fazer para manter esse filho até ele ir para o CT, porque só pode ir para o CT com 14 anos, e ele chegou antes no Rio de Janeiro. Então ele teve que pagar o aluguel de um quarto, uma pensão para o filho. E para ele tirar quase R$ 1.000 por mês do orçamento doméstico, era um rombo imenso. E eles fizeram um sacrifício para que esse menino pudesse permanecer no Rio de Janeiro até entrar no CT para realizar o sonho dele. Então, eu acho que é muito doloroso quando esses meninos, como você falou, que eram, claro, meninos pobres, mas pobreza não é sinal de falta de afeto, não. Todas as famílias trabalhadoras. Então, assim, quando essas famílias entregam seus filhos num gesto de confiança, de que eles seriam cuidados, e eles recebem esses filhos num caixão lacrado, sem que eles pudessem efetivamente se despedir. Isso é muito chocante. Daniela, E eu sabe vi. uma outra coisa, Geraldo, que foi chocante também para mim, muito difícil? Acho que foi o momento mais difícil da minha carreira.
foi ter que contar para os pais como esses meninos efetivamente morreram. Porque durante 5 anos, o Flamengo criou uma narrativa de que esses meninos morreram dormindo, como se isso minimizasse a dor da morte deles. Não, eles nem viram, morreram dormindo. E quando eu vi o primeiro croquis da Polícia Civil, eu falei, não, tem coisa errada. Tá cheio de corpo no corredor, mas eles não morreram dormindo? E aí a gente começa a investigar e começa a reconstruir o incêndio a partir dos depoimentos dos sobreviventes que eu fui ouvindo um a um, a um, a um. E aí eu fui descobrir que esses meninos não morreram dormindo, eles morreram lutando até o fim. Olha, a nossa... Eu sei que você acredita muito nisso, nessa nossa sinergia. Quando eu adquiri o livro, eu falei, pera um pouquinho, como ex-repórter policial, eu tenho que ver até onde, dessa vez, porque você, Daniela, sempre surpreende quem lê as tuas obras com algo que a polícia não teve capacidade, que os órgãos públicos não tiveram capacidade, que o olhar político jamais teve essa capacidade. E aí o que me chamou a atenção nessa leitura tão necessária foi exatamente isso que você falou. Quando você começa a fazer com os sobreviventes, que um fala que achou que era até uma trollagem, olha aqui, fumaça, olha, é isso, é aquilo, tá de brincadeira, porque cada um fica sonolento da forma que está, e aí depois aquela cortina de fumaça, o cheiro daquela tinta que os asfixiou. Então, quando você vai para o relato, e aí a cortina da fumaça da mentira, que o Flamengo fez questão de colocar para a imprensa, a nós jornalistas e muitos jornalistas do Rio de Janeiro acreditaram nisso. Teve um que fez, não, como a verdade única e dita dos dirigentes do Flamengo. E até eu, como um ex-jornalista policial, falei, peraí, aí vem você com os relatos, como aqui na página 136. Samuel Barbosa despertou com calor, como estava muito sono, decidiu cobrir a cabeça o lençol, e agora você com os relatos da verdade desmascarada. E sabe o que acontece, Geraldo? Uma coisa que me impressionou muito, que nunca ninguém tinha perguntado quantos graus chegou o container. E eu perguntei isso para o promotor e ele disse assim, mas não interessa quantos graus, isso não interessa, não é relevante. Eu falei, claro que é relevante. E aí pedi a perícia para calcular a média de quantos graus chegou. 600 graus. O container chegou a 600 graus e ainda assim, esses meninos, numa condição completamente adversa, absurda, ainda lutaram por suas vidas até o final. Isso é muito, muito impactante. E aí, voltando a falar o que eu estava te contando, eu tive que falar para os pais exatamente como eles morreram, porque quando eu comecei a fazer novos croquis da cena do crime ali, né, do incêndio, ouvi o relato dos sobreviventes que não batia com as descrições, até porque o número dos quartos estava errado no processo. Eu falava, gente, não está batendo o que eles estão falando com o quarto que ele estava. É que eu entendi que o número dos quartos estava errado no processo. Porque 2 quartos foram anexados depois. Então, a perícia considerou o número dos quartos cronologicamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na verdade era 5, 6, 1, 2, 3, 4. Muda tudo. Porque aí você vai entender exatamente onde cada menino realmente estava, enfim. E aí, a partir desse relato, quando eu percebi que esses meninos não tinham morrido dormindo, mas tentando fugir, foi muito difícil dar notícia para os pais. E eu precisei, eu sempre faço a leitura de capítulos com as famílias antes do livro ser publicado. E eu falei, olha, eu preciso contar para vocês o que realmente aconteceu. Eu sei que vai ser doloroso, porque para eles era confortável saber, achar que eles não tinham percebido nada, mas não era verdade. E aí, essa leitura de capítulos, Geraldo, eu tenho ela filmada, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Falar para os pais o que realmente aconteceu e como aconteceu. Eu vou te dizer que foi muito desafiador. Nesses 30 anos de carreira, foi a coisa mais difícil que eu já fiz. E aí não é o papel da jornalista, da contadora de história, da investigadora jornalística, não. É o papel do ser humano que você é. A gente está vendo as imagens, inclusive imagens do dia do incêndio, pode colocar aí,
por favor, meu diretor dos meninos novamente. E aí, vocês imaginam, ela poderia só ter feito o registro já histórico de um livro que desmascara e aponta que esses meninos realmente foram vítimas do egoísmo. Olha isso, vê essas imagens. E aí? Vamos lá. Como estão os pais hoje? Cada mãe, É muito cada, impressionante, assim, cada, cada, eu cada irmão. Foram sonhos que foram queimados diante de uma mentira que um dos principais times desse país montou fora de campo para que a justiça, ou para quem lesse, ou para quem não tivesse inteligência, acreditasse que esses meninos foram vítimas do poderio de gente que só pensa em dinheiro, que desprezou qualquer coisa humana, qualquer dor humana. Aquelas notas, Daniela, nenhuma daquelas notas, nem que o presidente, nem que o clube fez, nenhuma daquelas. Teve uma na época que eu, no ar na época, eu me neguei a ler. Eu falei, não vou ler essa nota. Isso não é uma nota. Ah, mas juridicamente você tem que colocar no ar. Então, juridicamente, eu vou cometer um erro jornalístico, então eu não vou ler. E não li, Daniel. Não quis. tem uma coisa que é muito dolorosa em toda essa história e que me impressionou muito em relação a tudo que eu já tinha feito até aqui de denúncia de livros, é o fato de que tem uma coisa nessa história que é a paixão pelo futebol. E essa paixão, ela está acima de qualquer coisa, inclusive da vida humana, da morte dos meninos. Porque o que eu ouvi muito é como se isso minimizasse alguma coisa. Ah, pelo menos o Flamengo indenizou as famílias. Mas isso é uma obrigação. Isso não é favor nenhum, é obrigação a indenização. Mas a indenização é uma espécie de reparação, mas não há reparação para a morte. Não há. Nada paga a perda de vidas humanas. Então, dizer que pelo menos o Flamengo indenizou, como se isso fosse um salvo-conduto, como se isso amenizasse o tamanho da tragédia, é assustador, é uma falta de capacidade de enxergar o que significa a perda de um filho. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho me tornado hoje uma pessoa que escuta muitas vítimas de trauma, em luto, né? Que eu falo hoje o que que eu faço. Antes eu chamava de escuta qualificada, hoje eu chamo de escuta afetiva, que é uma escuta em que você ouve a dor do outro, você acolhe, mas você também é afetado por aquilo, né? E eu vou te dizer uma coisa, uma vez eu ouvi isso de todas as famílias, mas de uma das mães de Brumadinho, faxineira. Ela me disse assim: minha filha, eu chegava em casa todos os dias, 5 horas da tarde, nesse barraco, e eu sentava com meu filho para tomar café. Hoje eu chego em casa todos os dias e eu estou nessa casa muito maior, porque ela recebeu uma indenização da Vale. Mas eu dava tudo, mas o filho dela não estava lá. Eu dava tudo para trocar tudo isso aqui, para voltar para aquela casinha e tomar café com meu filho. Então, as pessoas têm uma ideia muito equivocada de que se houve indenização, não houve crime. Meu Deus, como assim? É isso que a gente precisa falar. A indenização, ela é uma obrigação, ela não é uma gentileza, ela não é um favor. Ela é uma obrigação, faz parte do processo de reparação. Só que não há reparação para a morte. Então, as pessoas são muito cruéis quando elas dizem: não, mas foram indenizados, ganharam muito dinheiro. Você trocaria de lugar com algumas dessas famílias? Esse dinheiro não significa nada para elas, nada. Uma cultura errada de pensamento, tão ignorante, tão desprezível, tão egoísta. Eu já ouvi muito isso também, muito. Mas a família foi reparada. Reparada do quê? Reparado que esse dinheiro devolvesse ou tivesse algum curativo na alma de todas essas. Agora, cada vez que eu li 2 vezes, uma vez inteira o teu livro, O Longe do Ninho, e agora estou terminando de novo. É assim, como brasileiro a gente percebe
que uma tragédia como essa, que se chora, que se noticia, que depois é esquecida, que tudo isso daqui, esses meninos foram colocados, aqueles containers, aquilo foi uma armadilha, uma O emboscada. juiz que acolheu a denúncia, ele fala em arapuca mortal. Foi o termo que ele usa, arapuca mortal. De todos os containers, qual que vitimou fisicamente mais os meninos? Qual que teve o incêndio maior, Daniela? De todos os? Não entendi, eu não ouvi. De todos os containers, qual que a perícia apontou que foi o incêndio mais grave? Não, é um só. Era um container com 6 quartos. Eles eram Então, todo interligados, o né? Interligados, container que gente. chegou a 600 graus, ele ficou completamente destruído. E isso mostra, chamou muita atenção da perícia, do Rio, de que exatamente essa propriedade dos materiais, que não era efetivamente, eles não eram anti-chamas como se esperava que fossem. Porque senão eles não seriam, esse material não seria reduzido como foi. E é tão impressionante porque tudo queimou. E a única coisa que foi encontrada nesses escombros, né, além dos corpos dos meninos, né, foi uma Bíblia um segundo testamento que queimou parcialmente. Eu achei isso simbólico, sabe? Porque todo o resto queimou, tudo virou cinzas, menos essa Bíblia. Nesse campo de pesquisa com esses pais e com essa mãe ouvindo, porque quando a gente ouve a dor do outro, a gente tira um pouco a dor do outro, só de saber, da gente saber ouvir. Você se aproximou, uma pergunta que eu falei, quero perguntar isso para Daniela. Alguma dessas 10 mães ou pais, hoje, uma delas se tornou amiga, se tornou, precisa ouvir tua voz de vez em quando? A gente se fala com muita frequência. Eu tenho grupos de WhatsApp com familiares da Botkiss. Eu tenho grupos de WhatsApp com familiares de Brumadinho, uma relação muito forte, e hoje com familiares do Ninho. E quando o livro foi premiado no Jabuti, olha, as reações mais emocionantes que eu recebi de cada uma dessas famílias é a gratidão que eles sentiram por ter essa história contada, para a gente ter dignificado a memória dos meninos. Isso eu acho que é o prêmio maior, assim. É esse retorno. Um dos pais estava ao vivo num podcast e ele é de Santa Catarina. E a esposa ligou para o programa para avisar que o livro tinha recebido o Jabuti. E ele teve uma crise de choro no ar, foi, eu acho que uma das coisas mais emocionantes que eu ouvi. E ele disse assim: esse prêmio é a resposta das famílias para a justiça. Eu acho que eu diria mais do que isso. Eu acho que esse prêmio, na verdade, é a resposta da sociedade civil para o Brasil, de que a gente não aguenta mais essa cultura de impunidade que nos fez chegar até aqui, de que as coisas precisam mudar. Então, eu acho que foi muito impactante ouvir cada família, a gratidão, o agradecimento. Isso realmente me atravessou, de tudo que eu vivi, me atravessou. E sabe uma coisa bonita também que aconteceu? Recentemente, agora na minha rede social, o Flamengo da gente é um coletivo de torcedores do Flamengo, que eu vou te dizer que a minha maior preocupação não era o clube, eram os torcedores, pelo poder dos torcedores, poder da torcida, o tamanho disso, enfim, não sabia onde isso podia parar, né? O tamanho do risco e tal. E a torcida me acolheu, uma coisa que inédita. Assim, eu não fui cancelada na rede social, não fui xingada. Eu falei, não estou preparada para ser xingada. Não fui. E o Flamengo da Gente, que é um coletivo, um dos que me acolheu, escreveu assim: que eu, com esse livro, não humanizei só a história dos meninos, mas humanizei a torcida. Olha que coisa linda, Geraldo. Daniela, na verdade, você imagina esses milhares e milhões de torcedores flamenguistas, antes de serem da cor do time, são pais. Então, eles não se colocaram como os torcedores fanáticos do Flamengo
de um dos maiores times desse país, e não só do Rio. Mas se colocar no lugar de todos esses pais. E eu imagino, Daniela, cada pai, cada mãe, quando pegou, não pelas fotos dos seus filhos aqui estampados, não. Pelo registro, pelo bálsamo, pela justiça de uma pesquisadora, de uma escritora, de uma autora que deu voz, que deu vida, porque quando você de meninos vítimas desse descaso tão grande, eu avalio dessa forma. Você sabe que uma das coisas também mais emocionantes, o processo foi muito desafiador, da investigação, de estar falando de um clube com tanto poder econômico, tudo foi desafiador. Mas você sabe que uma das coisas mais emocionantes, além da gente conseguir reconstruir o que realmente aconteceu e a gente derrubar narrativas falsas e tudo, a gente conseguiu trazer para o livro e a gente colocou isso na capa. Essas fotos dos meninos, elas fazem parte de um mural que está em frente ao Maracanã, no Rio, e que foi desenhado por um artista urbano chamado Airal Crespo. E quando eu vi o mural pela primeira vez, eu falei com a editora, eu quero esse desenho na capa do livro. E aí e assim, foi a primeira vez que a gente usou desenho numa capa. E o Aira é um artista urbano, assim, um cara muito de comunidade, enfim. E a gente, quando convidou o Aira, ele conseguiu dimensionar isso, ele levou um tempo para entender a importância disso e tal. E aí ele foi fazer a imagem num tamanho para uma capa de livro, que é o que ele fez foi gigantesco naquele mural, né? E a gente conseguiu colocar esses meninos, porque eu queria que a imagem fosse deles vivos, deles felizes. Esse era o registro que eu queria que ficasse, né? Por isso também a gente fala que a gente contou a história da morte, mas principalmente da vida desses meninos que sonhavam em ser ídolos do país do futebol. Isso faz toda a diferença. E aí você vai conhecer o Pablo, você vai conhecer o Jadinho, você vai conhecer o Arthur, você vai conhecer o Bernardo. E isso, para mim, é muito importante, que a gente possa mostrar quem era cada um desses meninos. E a maioria, negro, né? Aquilo que eu falei, Daniela, você deu vida ao melhor deles, dos sonhos, que eram todos sonhadores, que deixaram suas famílias. Imagina quantos medos, né? Que sair de casa, é isso aí, é longe do ninho, é longe de casa, não das paredes, mas longe da Longe mãe. do verdadeiro lugar de onde eles eram realmente acolhidos, que era o lar. Então, eles morreram muito longe de casa, de ninho não tinha nada, por isso que eu quis dar o nome para o livro de Longe do Ninho. Exatamente, de ninho não tinha nada. Aquilo lá realmente uma armadilha, uma arapuca. Então, eu imagino para esses pais pegando esse livro nas mãos. Eu acho que isso aqui vai se tornar quase que uma leitura para saciarem a questão da justiça que não foi feita. Porque se esse país fosse sério, a primeira ação da justiça seria diferente. Mas agora, a Daniela vai falar uma notícia muito boa que na semana passada chegou, porque agora, com esse encaminhamento judicial para onde vai, porque há 2 semanas atrás saiu lá a notícia que todos nós falamos, não. Já vimos isso na Boate Kiss, onde jovens, maior tragédia, e aí todo mundo pela porta da frente, ninguém foram presos, mas depois, quem tem dinheiro nesse país sabe, o bom advogado vai. Aí depois, Brumadinho. Aí vai de novo, espera um pouquinho, a morte desses meninos e a justiça liberando e não vendo culpa. O que você sentiu e aonde você estava quando veio a notícia, na hora que saiu dos telejornais, vou falar para você onde eu estava. Eu falei, não é possível. Onde você estava? E quem é que te falou? E o que você sentiu depois de ter estado com essas mães, de ter a coragem de novamente o dedo na ferida de criar esse livro, que é uma criação. Você tem vários filhos, você é mãe
Você é uma mãe, você já fez uma gestação literária de várias obras que entraram para a história do Brasil, de uma mulher que escreveu mais do que livros. Né? O que você sentiu quando você viu que a justiça não viu culpa e inocentando todo mundo, absolvendo todo mundo? Bom, primeiro eu senti uma vergonha imensa do sistema de justiça, da fragilidade do sistema de justiça brasileiro, que é um retrato do Brasil. Uhum. Porque você pode usar todas as alegações, mas de que não há provas, isso não é real. Ou de que a perícia foi inconclusiva, também não é real. A perícia não foi inconclusiva, a perícia apontou problemas no container, problemas em relação à segurança, a questão do gradeamento, enfim. Então, tudo que a perícia não foi ter sido inconclusiva. Então, essa afirmação, ela não procede. Mas eu vou te dizer uma coisa, Geraldo, senti vergonha e tristeza pelo Brasil. Mas quem conhece os bastidores desse processo, esse resultado, em primeira instância, meio que era esperado. Por quê? Eu vou te dizer. Porque quando a Polícia Civil terminou e concluiu o inquérito desse caso, a Polícia Civil denunciou os réus, então, né, por homicídio qualificado. E aí, quando o processo, então, quando o inquérito ele chega para o Ministério Público, a denúncia do MP desqualifica o homicídio qualificado e coloca incêndio seguido de morte. Sabe o que significa? Que uma pena de incêndio de homicídio qualificado de 30 anos, para incêndio seguido de morte, ela cai para 4. Então, e já todo o processo já foi essa desqualificação para mim, né? Na minha opinião, e a gente tem direito de opinar e de pensar e raciocinar sobre isso. Essa desqualificação, ela preparou esse resultado. Essa é a verdade. Porque de uma homicídio qualificado é uma coisa, incêndio seguido de morte é outra. Totalmente diferente em relação Totalmente até às diferente. penalidades, né? Então, assim, como eu conheci os bastidores do processo nesse sentido, eu esperava, mas eu acreditava que a justiça brasileira fosse ser capaz de dar uma resposta para a sociedade. E aí, eu tenho um promotor que eu respeito muito da área dos direitos humanos em São Paulo, e quando eu falei que a fragilidade do sistema de justiça que é incapaz de dar respostas, ele falou assim, não, Dani, o sistema de justiça ele é muito eficiente para prender negro e pobre. Ele tem endereço certo, ele é célere quando é negro e é pobre. Então ele tem endereço certo. E ele está certo, porque as cadeias estão lotadas. O Brasil é um dos países que mais prende no mundo, não é? Mas qual é o público que é preso? Você já viu algum dirigente ser preso? Tem alguém da Vale preso? E nem Não seria. tem. Quando eu pisei em É, Brumadinho, eu falei, ó, daqui 2, 3 anos, ninguém vai ser preso. Ninguém. pois Quando eu é, vi aquela pois é. propaganda da Vale depois de um certo tempo, dizendo aquela coisa, eu falei, já vimos esse filme antes, e esse país. Mariana, tem alguém que foi preso? Não tem. Então, na verdade, o sistema de justiça do Brasil ele é seletivo e ele é frágil por isso, porque ele não tem a coragem de dar a resposta necessária e efetiva para que a gente possa mudar toda essa cultura de impunidade que fez com que a gente chegasse até aqui, com os autores das principais tragédias da história recente no Brasil em liberdade. Então é sobre isso, né? É sobre um sistema de justiça que, infelizmente, é seletivo. Por isso, A questão política lá de Brasília, essa cegueira, essa desimportância para leis, para mudanças, para se punir. Eu te quero falar, você não se cansa não, Daniela? Quer dizer, você já escreveu 4, 5 obras de tragédias, de coberturas, para não serem, desde Boate Kiss, Mariana, sei o quê, Brumadinho, agora dos meninos. Quer dizer, olha só a sequência na sua vida necessária como escritora, fazendo livros para que esse país tenha uma mudança. E a gente vê que Brasília, o interesse lá é outro. mas deixa eu te falar uma coisa. A mudança de olhar
mudança de paradigma leva décadas para acontecer. Então, o que eu estou fazendo hoje, através, num processo importante de construção da memória coletiva do Brasil, talvez não seja para hoje. Talvez quem vai colher os frutos disso seja o meu filho ou o filho do meu filho. Então, quando a gente olha para a história dessa. Eu, na verdade, eu não escrevo sobre tragédias, eu escrevo sobre as omissões que causam tragédias. Para mim, o mais importante nesse processo de construção da memória coletiva do Brasil foi ter entendido que esquecer é negar a história. E se a gente esquece, a gente repete os erros do passado que nos trouxeram até aqui. Quando eu comecei a escrever o Holocausto Brasileiro, meu filho tinha 1 ano. E foi muito difícil para mim sair de casa todos os dias com meu filho muito pequeno. Quando eu comecei o processo de apuração, ele tinha meses ainda estava amamentando. Sair de casa para entrevistar mulheres que não puderam amamentar os seus filhos num lugar onde morreram 60 mil pessoas no maior hospício do Brasil, para quem não conhece essa história. E o que me mobilizava era pensar que eu queria que meu filho crescesse sabendo que o Brasil teve o seu holocausto. Isso me mobilizava. E hoje meu filho tem 14 anos e todos os meus livros estão na escola dele, na biblioteca da escola dele. É, recentemente caiu uma questão na prova de geografia da escola dele do livro Arrastado, sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, que eles estavam estudando a intervenção do homem na paisagem. Então, sobre questões da geografia, a intervenção do homem na paisagem, né? Eu esqueci agora o nome que tem um nome específico para isso, vou me lembrar. E aí, eu perguntei para ele, meu filho, você respondeu direitinho? E ele disse, mamãe, eu respondi sim para o professor, mas eu disse mais. Mas o que que você disse? Que a Vale sabia. E ele deu uma aula para o professor dele, explicando e mostrando para o professor como que a Vale sabia que aquela barragem poderia se romper e manteve a mina funcionando, priorizando o negócio ao invés da vida humana. Então é sobre isso. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora não é para o hoje. A gente não pode ser tão imediatista. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é para amanhã, é para as próximas gerações. Quando eu escrevi o Holocausto Brasileiro, eu achava que só a minha geração não conhecia aquela história. E depois que eu lancei o livro, eu fui ver que o Brasil desconhecia uma das suas maiores tragédias. Então, a gente pode contar essa história para um país e depois para o mundo através do documentário que a gente fez, que inicialmente foi para o HBO e agora para a Netflix, no catálogo da Netflix, foi para mais de 100 países. Eu acho que é isso, eu acredito nisso, no poder e na potência da palavra, mas eu sei que tudo leva um tempo. Então, o fato de a gente ver, existem outros ganhos sociais que são imensuráveis, Geraldo, em Quando, relação quando a gente conta essas histórias, sabe? E é sobre isso que eu estou falando, a gente construir um novo olhar para essas pessoas que foram invisibilizadas. e quando a gente olha para trás de um passado que para muitos não existiu, Dani, como eu te falei, eu frequentei de uma forma social hospital psiquiátricos como o antigo Saião de Araras durante décadas da minha vida, leprosários como frequento até hoje. Quando eu assisti, eu tenho um telão aqui na minha casa, né? Quando eu assisti o filme, eu falei, meu pai, o que nós fizemos? Que página mais sangrenta, mais desumana, que durante décadas acreditou-se que estava se internando, se tratando Tratando essas pessoas, e não era né? tratamento, porque era choque. Foram pessoas que foram mortas vivas, Excluídas da eram sociedade, né? depósitos, Excluídas. né? Então, quando a gente olha essas imagens, lembra muito os leprosários, porque os leprosários também, Daniela, eram assim, exatamente. Geraldo, que imagem é essa? Essa é a imagem do Brasil. Essa é a imagem do Brasil, de brasileiros, de doentes, e muitos que nem tinham problemas mentais, muitos que não tinham nada, não era para estar. Mas as famílias começaram a colocar lá como
como uma fuga. Posso colocar o trailer agora, Daniela? Posso? Pode. E eu vou dizer para vocês, essa mulher, ela é forte, porque ela está, o dia dela hoje começou 6 da manhã, mas Foi. ela tem uma força, uai, que eu vou dizer para você que a alma dela vai abastecendo, é o alimento para a alma, que eu não sei como você aguenta, não. Eu vou perguntar o que você toma, o que você bota nesse cafezinho aí de Minas aí, que deve ter alguma coisa. É a incansável Daniela Arbeques. Roda, meu diretor, meu filho, faz favor. Olha só, você tem que assistir. Primeiro livro ou O filme, documentário? o do filme, filho, do comentário, rapidamente aí, ó, por favor. Ó. Quer ver só? Vai entrar agora. Olha lá. Eu fiquei tão impactada, todas aquelas imagens me remetiam a um campo de concentração. Foi morrendo assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tinha plantão de eu passar 5. Porque doido, não tinha coisa melhor para dar dinheiro. Colocava, mandava quem dava dando trabalho para cá. Aqui era depósito, sempre foi depósito. Foram 8 décadas de violação de direitos, 8 décadas de maus tratos, de tortura, de fome, de frio. A culpa é coletiva. Todos falharam com essas pessoas, todos falharam com as 60 mil vítimas do Colônia. Holocausto Brasileiro, domingo 20 de novembro, no Max. Bem, e teve o relato lá, Daniela, pode voltar eu e ela por aqui, meu diretor, o relato daquele fotógrafo que coisa tocante aquilo que você colocou. Você é uma das mais brilhantes, necessárias, atuais e espirituais, eu estou falando nela de coração, porque é um cenário que eu também conheço por leprosário, mas quando eu assisti aquilo, eu falei, a inteligência espiritual da Daniela, ela é misturada. E eu fiquei assim, falei, meu filho, você lembra disso, João? Que o pai começou a gritar, falei, João, desce. Filho, você tem pais, você tem que pegar. Você que é pai, você que é mãe. Você tem que pegar os teus filhos, independente da idade, e fazer eles assistirem esse documentário, para eles entenderem o que foi esse país e que pecado que nós cometemos. É o que nós somos capazes de fazer, né? A banalização do mal. Mas você sabe uma das coisas que mais me emociona nessa história? É que a gente, quando contou essa história, eu não queria que essas pessoas morressem da mesma forma que elas viveram no anonimato. E se eu não tivesse feito aquilo naquele momento, talvez hoje a gente não conseguisse contar essa história, porque essas pessoas foram morrendo. E quando eu encontrei os sobreviventes, porque eu nem sabia que existiam sobreviventes, mas quando eu vi essas fotos que foram feitas pelo fotógrafo Luiz Alfredo, nesse hospital em 1961, eu preciso dizer que eu vi essas fotos 50 anos depois que elas foram tiradas. A primeira coisa que eu quis foi encontrar essas pessoas. E quando a gente começa a encontrar, inicialmente encontramos 20 sobreviventes, depois um grupo de 160 remanescentes desse período, foi tão impactante para mim que cada semana que eu voltava a Barbacena, alguém tinha morrido. E eu ficava, mas ele não podia ter morrido. Eu comecei a ter pressa para exatamente não deixar que essas pessoas morressem da mesma forma que viveram no anonimato. Então a gente conseguiu registrar essas histórias, devolver nome, identidade, sobrenome para cada uma das pessoas, um rosto, dignidade. E uma das coisas mais emocionantes que eu vivi foi uma das entrevistas que eu fiz com uma mulher que foi violada no primeiro hospital psiquiátrico que ela foi mandada ainda criança, aos 9 anos. Passou todo tipo de violência física e psicológica no Colônia. E ela disse para mim, Elzinha, cheguei a primeira vez para conversar com ela estava segurando uma boneca. E essa boneca, para mim, simbolizava, ela tava minando a si mesma, que era a criança que ela não pode ser. E no meio da entrevista com ela, eu fiz várias com ela, ela disse assim para mim, o meu sonho era que quando eu saísse do hospício, meu sonho era ter um sofá vermelho. Quando eu olhei, Geraldo, ela estava me dando entrevista no sofá vermelho da casa dela.
Você entendeu a grandiosidade dessas pessoas? Será que eu, você, qualquer um de nós que está assistindo a gente agora, se passasse por todo tipo de violência que essas pessoas passaram, a gente ainda teria sonhos, teria capacidade de ressignificar a vida? Essas pessoas tiveram. Então, isso foi muito, muito emocionante para mim. Essa força, essa resiliência dessas pessoas foi algo incrível. E poder devolver o nome e o rosto para as pessoas, para mim, foi a parte mais emocionante desse trabalho. Eu estou profundamente emocionado em falar com você hoje. Muito. Eu queria esse encontro, eu queria demais de ter essa sua energia, de ter essa sua verdade e como você é necessária. Uma das fotos, sabe? Você quer me perguntar? Me pergunta qual das fotos para mim foi a mais chocante, a mais tocante. Qual foi para você? A do menino, que inclusive o fotógrafo, quando ele capta que o menino, a E lente, chora. o choro consegue, o choro do menino na pele negra, na pele preta do menino, a lágrima marca o rosto do menino. Aquilo é tão dolorido, aquilo é tão que dá vontade de ter pedido para Deus, Deus, volta naquele tempo, rebobina a fita do tempo da vida, para que a gente caísse dentro daquele momento, daquela dor daquela criança, para que a gente abraçasse e levasse e tirasse ele, porque ele pediu para sair de lá, que ele queria uma família. Ele pediu para o fotógrafo: você quer ser meu pai? Né? Então, assim, acho que realmente é uma das cenas, uma das mais fortes e emocionantes, né? Eu acho que, olha, você sabe que a questão da infância me emociona muito e profundamente, me atravessa. Acho que a todos nós, né? Em Brumadinho, a primeira casa que eu entrei, e agora você está falando disso, eu me lembrei, foi na comunidade do Córrego do Feijão, que naquele momento todos os acessos estavam interditados e a única estrada que permitia acessar a comunidade era uma estrada interna da Vale. E a Vale passou a controlar quem entrava e saía do território dela. Então, eu entrei na comunidade do Córrego do Feijão pela ambulância do SAMU. Quando eu entrei nessa casa, a primeira casa que eu entrei da comunidade do Córrego do Feijão tinha um menino com um fone de ouvido, um menino de 8 anos chamado William. Nunca vou esquecer. E quando eu entro lá, para puxar conversa, porque eu não sabia nem por onde começar com esse menino, eu disse assim: o que que você está ouvindo aí? E ele me disse assim: nada. Eu levei um susto. E aí depois eu fui entender que o William usava um fone de ouvido, não era para ouvir, era para não ouvir o barulho dos helicópteros que atravessavam os céus de Brumadinho centenas de vezes ao dia, levando segmentos corpóreos, porque naquele momento o tio e o avô do William, eles eram considerados desaparecidos. E aí, a partir dessa imagem, eu fui pensar assim: meu Deus, como é que essas crianças estão vendo tudo que aconteceu aqui? E eu comecei a ter acesso, através de uma ONG que estava trabalhando com os atingidos, chamada Nação de Belo Horizonte, dos desenhos feitos pelas crianças. E tudo nesses desenhos tinha ficado marrom. O Bob Esponja tinha ficado marrom. E nas imagens que ainda tinham cor, as casas estavam tombadas e as pessoas estavam mortas. Então, assim, isso me atravessa num nível, essa questão da infância. Quando você falou de colocar esse menino no colo, esse menino William, na época, quando eu entrei na casa dele, ele tinha a idade do meu menino. E a minha vontade, eu estava com um bloco na mão, era deixar um bloquinho e colocar ele no meu colo, mas eu não podia fazer isso, assim. Então, isso me atravessa muito, essa questão dessa infância, dessa adolescência, que acaba ficando ainda mais vulnerabilizada por violações de direitos, né? E aí, para a gente quase finalizar, Daniela, você está falando e a minha memória daquilo que eu também vivi, né, quando você fala da boate, de ter visto aquela dor, ter entrado naquela boate e falado, poderia ter sido evitado. Aí você vê, quando eu pisei em Brumadinho, naquela lama, quando nós entramos num cômodo onde o corpo de bombeiros começou a colocar alguns cadáveres estavam lavando com esguicho. Falei, caramba, não é para ter acontecido. Podia ter sido evitado. O do Flamengo também.
Você está entendendo? Então, eu imagino para você reviver e ter que recontar histórias que não era, essas tragédias não era para ter acontecido. Então, quer dizer, a tua força e, como brasileira, saber que, como você falou, não vai ser para hoje. Não, não. Eu acho que muito cedo, tem 30 anos de carreira, você também tem mais do que isso, né? Muito cedo eu descobri a potência da palavra. E como é que a gente precisa usar essa potência para transformar esse país e o olhar social. Então, assim, eu acho que o meu trabalho, na verdade, eu não me canso, eu não desanimo, porque tantas transformações já aconteceram, o jornalismo é ponte para o coração do outro. Quantas transformações aconteceram a partir das histórias que a gente conta? Isso é algo que me conforta muito. E a construção da memória coletiva do Brasil é um caminho para a busca da justiça. É um caminho que não é para hoje, que é um caminho longo, sim, mas é um caminho. E também, de alguma forma, quando você registra essas histórias, você está fazendo justiça de alguma forma, é uma justiça moral. Então, eu acho que esse é o nosso compromisso. Nós somos jornalistas, nós temos um compromisso com a sociedade em que a gente vive, um compromisso de olhar para trás, para a gente aprender com os nossos erros, para a gente não negar essa história, para que a gente possa se instrumentalizar para mudar o futuro. E a mesma coisa, né, Daniela? Eu sei que você vai concordar com a questão aí. Isso aí é o pai lá em Brumadinho? Eu não sei se você está vendo aí, Daniela. Mas Não. não, tá. Que não tá espelhado para ela, não. Ah, não está espelhado. Não, tá sendo colocado agora aí imagens. Eu, no meio, eu cheguei. Teve um acesso lá que eu também, com a minha brilhante equipe BT, e a equipe falou: olha, nenhuma equipe foi até lá. Falei: meu cinegrafista, vamos, tem como? E pegamos uma pessoa que nos levou até lá, e o cheiro falou assim: olha, pode ter certeza, não estão acreditando, mas deve ter mais aqui de 30 mortes só aqui onde nós estamos aqui. E realmente foi, né? Mas a questão dos leprosários no Brasil foi outro sangramento, a forma com que a hanseníase foi tratada nesse país e os doentes e as colônias. Foi um assassinato, Daniela. Essas pessoas foram mandadas para depósitos de lixo humano e perderam todos os seus vínculos sociais e afetivos, né? O estigma também de ser ranceniano no Brasil, enfim. Então, acho que a gente tem uma dívida histórica com a população, com doença mental, com a população, que teve, né, a hanseníase. A gente tem uma dívida histórica que a gente ainda não pagou. Por isso a gente tem que contar essas histórias. Eu quero te agradecer e tomara que a Globo passe isso logo numa TV aberta, que ela coloque o Holocausto, teria que ser passado, assim, sabe? Eu sei que hoje todo mundo tem o canal, todo mundo consegue ver, é uma acessibilidade hoje muito grande de informação na tela, que hoje nós temos TVs na tela, na tela das mãos. Mas tomara, porque quando a gente assiste o Holocausto E nós vamos assistir de novo, tá, meu filho? E nós vamos assistir de novo, e nós vamos assistir de novo, você vai colocar a tua namorada, e nós vamos assistir de novo, e de novo, e de novo, e convidar vocês, para vocês lerem, porque quando a gente lê todas essas obras, todos esses documentários, todos esses livros, que a gente mergulha na história de um Brasil de vergonha, mas quem sabe... Como é o nome do teu filho, Dani? Meu filho se chama Diego, tem 14 anos. Quem sabe o Diego, quando ele tiver, vamos lá, vai, 40 anos, ele pega e fala: mãe, o que você... Minha mãe, o que foi? Foi minha mãe! Foi minha mãe! Ou daqui, foi sua avó! Foi sua avó, mudança, foi sua avó! Tá vendo? Olha aqui, foi sua avó! Foi sua avó! E que você entre também, porque você já entrou para a história premiada, colega. E que honra poder falar com você. E eu vou só te desejar uma coisa: que você não retrate, que você não documente outras tragédias
e que esse país tome vergonha na cara, principalmente política, e que o poder sempre pode ser um poder político de um clube ou de um não consiga destruir e apagar e sepultar vidas. Obrigado por ter falado comigo e abra o teu coração para falar com o teu público e com o nosso. Obrigada, Geraldo. Eu que agradeço. Você sabe que você estava falando isso tudo aí. Eu me lembrei de uma pessoa que para mim é muito importante na minha vida, que é a Dona Isabel, que é uma mulher, uma brasileira centenária, morreu ano passado, que aos 9 anos passou a ver e ouvir coisas que ninguém compreendia. Aos 14 fundou uma escola para os filhos de lavradores, quando a educação e o ensino não eram valorizados no Brasil. Aos 22 se tornou a primeira mulher a falar publicamente sobre o espiritismo no Brasil, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Tirou mais de 500 crianças das ruas e foi ela quem ela é personagem dos Dois Mundos de Isabel. E ela me disse um dia, quando uma matéria que eu tinha feito ainda no jornalismo diário tinha gerado uma revolução, repercussão nacional, indisponibilidade de bens dos acusados, das pessoas que eu denunciei, houve sindicância, o ministro da Saúde veio para Juiz de Fora por conta disso, enfim. Ela me disse assim: minha filha, não se preocupe, porque o mal não alcança quem está com a verdade. Eu não tenho a pretensão de ter a verdade, mas eu procuro me aproximar ao máximo dessa verdade e falar desses Brasis aí. Eu acho que o meu trabalho apresenta um pouco do Brasil aos brasileiros. É isso. Obrigada. Foi muito gostoso conversar com você. A Isabel, ela tinha verdade na alma. Realmente, algumas almas são tão necessárias tendo que ter nascidas nesse país. Olha aí. Tá aí, o meu filho está colocando lá. Ô, Geraldo, eu quero uma boa leitura, tá lá. Os Dois Mundos de Isabel, porque cada vez que a gente lê, é um alimento para a alma. Daniela Bex, um beijo no teu coração. Beijo. Tá? E conte aqui sempre comigo. Sempre que você precisar também de uma voz, estarei aqui para ouvi-la e também aprender. Palmas a você. Obrigada. Palmas para você também. Seguimos, Geraldo, seguimos, porque a gente não desiste nunca. Nunca. Beijo no teu coração e em todos que você ama. Muito Beijo, bem. você também. Obrigada. Um beijo no seu menino aí. Um beijo. Fala, filho. Eu bati me dei. Ele toca maravilhoso. Ele nas pistas. Ele Vocês são o foco da entrevista, não sou eu. Eu sou no bastidor aqui para passar as informações para o público. Tá bom, meu filho. Ah, mas a gente Daniela, muito manda prazer, beijo muito sim obrigado pela mesmo. sua participação aqui com a Pronto. gente, viu? Tá bom, te amo. O pai te ama, meu filho. Tchau, Daniel. Um grande beijo, um abraço. Tchau, tchau. Beijo. Bem, gente, tá aqui, por favor, então, procurem a leitura quando você quiser aprender, se alimentar e a ser um brasileiro que possa falar de um país verdadeiro, de histórias trágicas, reais, mas necessárias, entre tantas obras aqui. Hoje falei com Daniela Beck. Se você gostou, você aqui dá um sininho, comenta e espalha. Um beijo no coração de todos. Nunca se abandone, nunca desista de você. E lembre-se, você não está sozinho. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite.